Quando clamamos por justiça contra os nossos inimigos externos, estamos, na verdade, buscando nos salvar da infração do ego ou da destruição iminente provocada pela nossa própria sombra não integrada. O contexto do Salmo 7, o clamor do ego oprimido. No literal, o Salmo 7 é um sigaion, um cântico de lamento ou clamor veemente, atribuído a Davi, escrito por causa das palavras de Cuxi, o benjamita. Davi está sendo perseguido, acusado injustamente e corre risco de morte. A perspectiva junguiana, o ego sob ataque, o inimigo como a sombra. Na psicologia junguiana, os inimigos que perseguem o salmista raramente são apenas pessoas de carne e osso. Eles representam a sombra, a parte oculta, reprimida e primitiva da nossa própria psique. A projeção psíquica. Quando Davi clama contra a injustiça de Cuxi, clinicamente, observamos o mecanismo de projeção, o que o ego não consegue aceitar em si mesmo. A raiva, a capacidade de traição, a destrutividade. Ele projeta no outro. O inimigo torna-se o repositório do mal arquetípico. Analisando versículo por versículo na visão analítica e terapêutica. No versículo 1 e 2, Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem. O ego reconhece sua fragilidade. Ele está prestes a ser despedaçado como um leão. O leão, pedagogicamente, é o arquétipo do instinto devorador, a força do inconsciente que ameaça engolir a consciência. São as psicoses, as neuroses graves. Na clínica, este é o momento em que o cliente chega ao consultório em crise, sentindo-se esmagado pela ansiedade ou por complexos autônomos. O Senhor aqui funciona como o self, o si mesmo, o centro ordenador da psique, a única instância capaz de conter o ego em desespero. No versículo 3 a 5, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, aqui o salmista faz um juramento de inocência. Ele desafia o tribunal interno. Este trecho ilustra a resistência do ego. O cliente jura que não tem culpa de seus sintomas. Eu sou uma pessoa boa. Por que estou sofrendo de depressão, de pânico? Jung nos ensina que a cura começa quando paramos de nos defender e aceitamos que a perversidade, a sombra, também habita em nós. Se o ego se recusa
a ver isso, a sombra o pisoteará no chão. No versículo 5. Já no versículo 6 a 8, levanta-te, Senhor, na tua ira, julga-me, Senhor, conforme a minha retidão. O salmista convoca o julgamento divino. Na visão analítica, a ira de Deus representa a força compensatória do inconsciente. Quando o ego se torna muito unilateral ou infrado, o inconsciente reage violentamente para restaurar o equilíbrio, homeostase psíquica. O processo terapêutico é esse tribunal. O terapeuta ajuda o cliente a invocar a sabedoria do self para julgar as atitudes do ego. Não se trata de punição moral, mas de ajuste ético-psíquico. No versículo 9, pois tu, ó Deus justo, sondas a mente e o coração. Na tradução original, sondas os rins, quelaiot, e o coração. Para a psicologia arquetípica, os rins e o coração são as sedes das emoções mais profundas e dos instintos psicossomáticos. Deus sondar essas partes significa que nada escapa ao self. O inconsciente sabe a verdade que o consciente tenta esconder. Nos versículos 14 a 16, eis que o mal está com dores de parto. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Este é o ápice da função transcendente e da autorregulação da psique. O mal, a neurose, o complexo, carrega em si a semente da sua própria destruição. Quem cava um poço para prender o outro acaba caindo nele. Certo? Clinicamente, isso demonstra que os sintomas neuróticos se autoexaurem-se quando compreendidos. A energia gasta para manter a neurose ativa, o gerar, a malícia, no versículo 14, eventualmente se volta contra o próprio mecanismo neurótico, forçando o cliente a mudar, ou seja, a evoluir no processo de individuação. O Salmo 7, como processo psicoterapêutico, é riquíssimo. Se dividirmos esse Salmo 7 em fases de tratamento terapêutico, teríamos o seguinte. A fase do Salmo, que é a dinâmica psíquica, é o estágio na terapia. No versículo 1 e 2, ocorre a perseguição, o ego sitiado por conteúdos inconscientes. A crise inicial, que são os sintomas agudos, a projeção massiva de culpa no mundo externo. Já no versículo 3 e 5, o exame da consciência, confronto com a própria integridade. A sombra, a catarse e resistência. Análise das próprias ações e quebra das ilusões do ego. Já nos versículos 6 e 11, o julgamento, o apelo ao self, que é o centro ordenador, a integração. O cliente aceita o veredito do inconsciente
que vem através de sonhos, insights e busca o equilíbrio. No versículo 14 a 16, a autodestruição do mal. A neurose desaba sob o peso. É a dissolução do complexo. A energia presa no sintoma é liberada para a vida criativa. No verso 17, que é o louvor final, é a integração e totalidade psíquica. É a transformação. O ego e o self estão em harmonia. O cliente entra sentindo no sofrimento superado. A redenção pela verdade psíquica do Salmo 7, sob o olhar de Jung, é o diário de um homem em profunda análise. Ele começa em pânico, projetando o seu mal nos inimigos exteriores. Passa pela dor excruciante de olhar para dentro, sondar o coração e os rins. E termina com a calmaria de quem entendeu que a verdadeira injustiça não é a destruição do outro, mas a retificação de si mesmo. Para a terapia analítica, este salmo cura, porque valida a dor do cliente, mas o empurra, inevitavelmente, para a responsabilidade arquetípica, a de que o poço que nos engole, quase sempre, foi cavado por nossas próprias mãozinhas neuróticas. Ao reconhecer isso, o indivíduo deixa de ser vítima segurando no banquinho, aquela vítima do destino, e torna-se senhor da própria jornada de individuação. Eu sou Cássia Junqueira, sou terapeuta no Espaço Gachô. Você gostou? Então curte, comenta, compartilha com um amigo e é muito importante que você se inscreva no meu canal. Te vejo no próximo vídeo, falando do Salmo 8. Até lá!